Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Falando lá da já Dilma. em 2015, 2016, participação das ruas, né? Grandes manifestações. Só isso daí que você falou de comunista, eu vi você falando que o PT nunca foi comunista. Não, nunca foi nem de esquerda. É mesmo? Outro dia, O agora, PT nunca... outro dia o Delfim Neto até deu uma entrevista, até voltou a falar isso. Tá falando na prática. Na prática, porque é o seguinte, comunismo... e aí... Depois a gente volta para esse ponto. Claro, desculpa, tá? não, sem problema. Tá. Você precisa socializar os meios de produção. Tá. Socializar os meios de produção é ter a propriedade estatal de todos os setores da economia e tal. Primeira coisa, é condição sine qua non. Você precisa ter partido único. Né? Partido único, você precisa ter toda uma polícia, uma repressão política, uma polícia política, você precisa ter organizações de massa vinculadas diretamente ao Estado, o ateísmo como política de Estado, etc, né? Você se baseia no que nunca existiu, mas o Stalin inventou marxismo-leninismo, existe o marxismo é uma invenção do Stalin. E aí você tem toda uma construção, um domínio da sociedade pelo aparelho de Estado e tal. E, evidentemente, a acumulação de capital é feita pelo Estado. E ele distribui aquilo. Sim, aí você tem um aparaticho, um aparelho de Estado que acaba se beneficiando, uma espécie que o Lenin chamava de burguesia estatal, né? E que depois que não detém os meios de produção, mas detém autoridade na estrutura de Estado e acaba ficando com os lucros da exploração dos trabalhadores, que acaba também recebendo uma parte desses lucros na expansão do ensino público, das universidades, do ensino técnico. A União Soviética tem uma enorme expansão do ensino técnico, por exemplo. Aqui no Brasil, o governo Lula, nunca os bancos ganharam tanto na vida como no governo Lula. Cadê o comunismo? Capitalismo ao máximo. Aquele capitalismo selvagem, diriam os titãs, né? Capitalismo selvagem. Então, aí você fica pensando assim, mas pera um pouco. Nunca ganharam tanto. Portanto, você tem a propriedade privada dos meios de produção, não a socialização dos meios de produção. A acumulação feita pelos rentistas, especialmente pelo capitalismo financeiro, né? Aqui no Brasil. E por que o PT faz isso? Para ter o apoio dos bancos? Aí que é o problema. É que nós no Brasil estamos nos últimos anos, e não é de hoje, no sentido europeu, da Europa Ocidental, nós não temos... o PSDB não é social-democracia no sentido clássico europeu, não é social-democracia. O PT não é um partido de esquerda no sentido europeu. Liberal aqui não tem, no sentido europeu inglês, e nem conservadores no sentido inglês e tal. Aqui tem reacionários. Né? Outra coisa, que o reacionário não é liberal nem conservador. Então o Bolsonaro, ele tá à direita do Gengis Khan. Ele é uma coisa é o assim, cara que quer uma época que não existe mais. Perfeito. A força, isso. Então ele tá, portanto, fora disso. Aí, e o conservador é o Winston Churchill, por exemplo, né? No caso inglês, aí você tem os liberais no sentido clássico e tal. E social-democrata, você tem os comunistas. Hoje o comunismo na Europa é muito pequeno, você tem ainda um pouquinho em Portugal, tal, que fazia parte até de uma... Agora você está tendo uma surpresa na eleição chilena, que vai ser bem interessante a eleição chilena no segundo turno, porque é um rapaz muito jovem, tem 35 anos, que é o candidato de esquerda, contra um candidato de extrema-direita, que tem como referência o Pinochet, tal. Vamos ver como é que vai acontecer no segundo turno no Chile. E tem a presença nessa aliança do rapaz, que é muito novo, tal, do Partido Comunista, mas isso quase que desapareceu, os partidos comunistas com o fim da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, então aquilo foi desaparecendo. Então, nesse sentido, o PT é um partido de centro, que algumas vezes tem veleidades mais aí, um pouquinho de centro-esquerda, um pouco de centro-direita. Exemplo, Valdemar da Costa Neto foi condenado no processo do Mensalão, na ação penal 470. Ele foi cumprir pena na cadeia. O Valdemar era lulista, porque ele indicou o vice do Lula em 2002 e 2006, José Alencar. José Alencar era do partido do Valdemar, grande Valdemar, chamado Boy de Mogi das Cruzes. O Valdemar dá nó em pingo d'água. Você acha que o Bolsonaro vai enganá-lo agora? Quem tem a chave do cofre é ele. O Valdemar vende a mãe e entrega. Então, então era lulista.
Foi condenado na ação penal 470 no mensalão. Roberto Jefferson, lulista de carteirinha. Nossa, ele tá com quem tá no poder. Então, lulista. Tanto que o Lula disse que gostava tanto do Jefferson que dava um cheque assinado em branco para ele e tal. Né? Então, e o Jefferson defendeu o Lula no Conselho de Ética em 2005, tal, na Câmara dos Deputados, depois acabou sendo cassado. Então, as alianças que o PT fez foi com toda essa direita aí, o chamado centrão, como é chamado. Né? Aí a Dilma Rousseff, de esquerda que é esquerda. Marcelo Crivella foi ministro de quem? Não da minha avó, foi ministro da Dilma. Foi ministro da Dilma, da pesca. Marcelo Crivella, que agora o Bolsonaro quis nomeá-lo embaixador na África do Sul, o governo da África do Sul, porque é uma regra diplomática, assim, você manda quem você quer designar, antes de passar até pelo Senado. Primeiro você faz a consulta ao país. Se o país demora para responder, ele não diz não, mas está dizendo não por demorar a responder. 6 meses. Nada, aí retirou a indicação. Foi a maior humilhação que o Brasil passou, né, há mais de 100 anos. Nunca tinha acontecido É isso. uma vergonha. O país disse não. Por quê? A África do Sul não queria o Crivella. Porque a Igreja Universal foi expulsa de Angola. Né? Foi expulsa por quê? De acordo com reportagens até do próprio UOL, num curto espaço de tempo, retirou de Angola 100 milhões de dólares, né? Clandestinamente para a África do Sul, através de carros blindados, e o aviãozinho da África do Sul ia embora para Portugal e levava o dinheiro. De acordo com as autoridades angolanas, o próprio Ministério Público. O Bolsonaro quis evitar essa expulsão, mandou o Mourão para lá. Olha que vergonha! Nós somos um Estado laico, não estamos a serviço de qualquer denominação religiosa. Tem que se meter com isso? Que não tem nada a ver conosco, os nossos interesses nacionais, né? Tem interesse com uma denominação religiosa. Nós não devemos nem defendê-la e nem persegui-la. Claro. Isso a denominação religiosa é uma questão individual, não um problema de Estado. Ele mandou o Mourão. E o governo da África do Sul ficou furioso, porque sabe que o Crivella é da Universal. E colocar como embaixador do Brasil, a África do Sul, para nós, é um país muito importante, que é dos BRICS. O S da sigla, então é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O S é da África do Sul. Pô, para um país importantíssimo para nós, você mandar o Marcelo Crivella... Quase que é um insulto. É um insulto. Né? O que aconteceu? Então, e o Marcelo Crivella foi ministro de quem? Da Dilma Rousseff. Porque em 2002, o Edir Macedo dizia que o demônio tinha barba. Quem tinha barba no segundo turno, Serra, Lula, era o Lula. Em 2006, o demônio não tinha mais barba, né? Aí já não tinha, porque eles já adentraram... Tá. Em 2010, apoiou a Dilma, em 2014, apoiou a Dilma. Então, em 18, resolve apoiar o Bolsonaro. E aí vem falar de religião. Alto lá. Primeiro, nós somos um Estado laico. Religião está aqui, Estado está aqui. Estado não está a serviço de nenhuma denominação religiosa. E tem um motivo para ter essa separação, porque já deu muita merda já deu, no passado. Então, né? E o Brasil, desde 1891, a nossa influência é da Terceira República Francesa, em que separa, fica bem claro, e a República Brasileira separou a Igreja de Estado. E o Estado não persegue e nem beneficia. Esse é um assunto da esfera privada dos indivíduos. E o que acontece? Nos últimos 20 anos, especialmente, está havendo uma mistura absolutamente nociva. A política e a democracia. E pior, está ocorrendo fraudes eleitorais dessa aliança. Por quê? Como assim? É você, pastor. Eu sou político. Aí eu vou te procurar, eu quero voto aí no tal lugar, tal. Aí é um acordo horrível, horroroso, entre o pastor da religião X. Engraçado assim, tem o pastor, depois tem o bispo, e o apóstolo é só homem. E as mulheres são bispas. Né? A mulher, eu acho engraçadíssimo. Verdade. O Valdemiro, assim, eu falo assim, é fantástico, né? Veio aqui o apóstolo Hernandes lá? Não, é o Da comediante, Renascer. o Arnaldo. Apóstolo Arnaldo. Que ele falou que quando completasse 1 milhão no canal dele, ele é comediante. ele zoa isso aí. Ele ia virar semideus? Vice-deus. 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 Porque acima de apóstolo já é vice-deus. Deus tá ali do lado, você bate papo com ele e tal. Ele já deve ter virado, então, vice-deus, né? Pô, Provavelmente. Aliás, assista esse episódio, tá demais. Não, Então, muitas vezes eu vi alguns, tinha um que também em outra religião, denominação religiosa, colocava saco de estopa para mostrar que era pobre, depois tirou foto na Ferrari, tal. Aí o Valdemiro tinha feijão contra a Covid, lembra? Por R$1.000 você comprava um feijão e corava. E aí, então, o que esses acontece? acordos... Esses acordos Eu tenho tantos milhões de isso é fiéis, terrível, isso é terrível. Como se fosse um curral de... Como parece a República Velha, a época do coronelismo, do curral eleitoral. Porque você acaba vendendo, entre aspas, o seu rebanho eleitoralmente para o político X, em troca de benefícios que esse político X vai fazer para você e para a sua denominação religiosa. Quais favores? Por exemplo, não pagar impostos. Os caras não pagam impostos.
Agora, o Valdemiro, também de acordo com o que saiu, acho que foi no UOL, na Folha de São Paulo, tem uma dívida com o erário de taxas e impostos de mais de 100 milhões de reais. O que vai acontecer? O ano que vem tem eleições. É capaz, não vai causar admiração para mim, que eles dêem anistia tributária. Fala assim, não vamos anistiar, tal, não vamos pagar. Sem motivo nenhum. Tal. É um absurdo e tem esse tipo de relação, ela é nociva à religião e ao Estado. Porque a religião, insisto, é da esfera privada. O Estado representa todos. A religião recebe uma parte. E esse tipo de coisa, você macula a base da democracia, que é a independência do cidadão na hora do voto. Exatamente. Você pode votar em quem você quiser. O pastor vai dizer que eu tenho que votar no Paulo ou na Maria? E o pior, muitas vezes ele vende o que ele não tem também, né? Porque ele dá uma ideia que tem um apoio fabuloso, etc. E ele não pode garantir não isso. Não pode daí. garantir. Isso. E aí você começa a fazer propaganda política no púlpito. Caramba, o púlpito não é local, né? Então, não é possível. Então você tende... E isso tende a acabar. Depois teve o plano trienal do governo João Goulart, que acabou não dando muito certo. Depois veio o PAEG. Depois veio os PNDs, Plano Nacional de Desenvolvimento. Teve vários, do regime militar. Aí você estabelecia um plano de 5 anos para onde o país ia. Você precisa ter um projeto. Você precisa saber que daqui 3, 4 anos, como é que vai estar... O que você precisa de infraestrutura, por exemplo, energia. Pô, nós temos um problema. Se o Brasil começar a crescer 4% ao ano, aí, né? Nós não temos energia. Se crescer 4%, você vem no caos. Aí veja como nós por exemplo, Itaipu, sem Itaipu, nós estaríamos no escuro, estaríamos a luz de vela aqui. Então, a questão que se coloca é que nós precisamos ter planejamento de desenvolvimento da infraestrutura, estradas, ferrovias, os aeroportos, produção de energia. Hoje, inclusive, combinar as diferentes formas. Hoje você tem uma matriz energética plural, né? Você pode trabalhar com energia eólica, solar. Pô, um país como o nosso, né? É inacreditável, tal. Então, você tem agora várias formas. O etanol era o programa antigamente chamado Proálcool, foi do governo Geisel, 1975, né? Também foi buscar uma substituição, uma alternativa à primeira crise do petróleo, que foi terrível. O Brasil importava 3 quartos aproximadamente do que nós consumimos de petróleo. Então tem tudo isso, que a gente... Então teve aqueles momentos que você combinava, por isso que essas situações que são complexas. E ao mesmo tempo, isso não diminui, isso está num outro livro meu, inclusive, não diminui em nada a questão no campo da política, da repressão política, cultural, da censura, tal, disso que nós falamos de cultura. Porque as pessoas falam com saudade daquela época como se só tivesse coisa boa. Pera um pouquinho, você tem que lembrar as prisões arbitrárias, as torturas, desaparecimento. Mulheres foram desaparecidas. Aqui na Rua Tutóia... com medo. Então, no Doicode, aqui da Rua Tutóia, tinha lá o assassino, o Coronel Ustra, que é herói pro genocida Bolsonaro. Existe algum tipo de debate sobre isso? Sim, tem. Ou ele foi torturador? Não, ele foi torturador durante 4 anos. Ele matou várias pessoas. Então, ele é um assassino. Inclusive, tem condenação na justiça. Caramba. O cara tem condenação na justiça. Como que idolatra um cara idolatra, desse? Né? Ele idolatra. Você vê a que ponto chegou o genocida Bolsonaro. Então, e a Caterva, Verde Oliva, que está no Palácio do Planalto, que legitima o capitão terrorista. Que é bom lembrar que ele é terrorista. Que é Caterva? Caterva é uma expressão de desuso. Eu fiquei com vergonha de perguntar, Mandíbula. Você sabe o que é Caterva? Fala antes de ele explicar. Não faço Caterva. Ideia, mas eu não ia perguntar, eu ia deixar passar. Eu quero aprender aqui. Não, tem umas coisas que eu gosto de usar lá, Caterva, Malta, tal, pra gozar um pouco. Caterva é as pessoas mal formadas, que não têm conhecimento adequado, assim, numa linguagem que mostra a precariedade intelectual, tal, né? Eu gosto muito de usar a expressão elite rastaquera, né? Porque rastaquera também é uma expressão que vem do francês, veio para o português, não sei se foi para outras línguas, mas foi uma expressão que surgiu por causa do Brasil. Era uma peça, tinha uma Offenbach, uma opereta chamada Vida Parisiense e tal, e tinha um personagem, isso na metade dos anos século XIX. Até o Barão, quando era estudante, se formou, assistiu essa peça e ficou furioso. Porque estava lá em Paris. Porque tem um personagem que é chamado O Brasileiro, nem nome tem, O Brasileiro. E o brasileiro entra nessa opereta tal, conduzindo um escravo pequeno tal, e cheio de dinheiro. Sim, um cara rico, cheio de dinheiro. E aí as mulheres se apaixonavam pelo dinheiro dele. Claro. Ele imaginava que era por ele. E arrumava um monte de amigo, que era do dinheiro, mas ele achava que era com ele. Então, o que acabava acontecendo era que aí ele passava uma boa temporada em Paris, gastava tudo. Acabava o dinheiro, tinha que voltar para o Brasil. Aí
no outro ano voltava. E assim, daí que é chamado Rastaquera, o sujeito tem dinheiro, mas não tem refinamento, não tem cultura e tal. Que é parte da elite de hoje. Isso, né? Essa elite de hoje, que não é a elite do passado, porque essa elite nacional... Por exemplo, nós tínhamos na Fiesp, quando ela foi criada, o Roberto Simos. Roberto Simos é um homem, um empresário dinâmico, fundamental, historiador, conhecia muito a história do Brasil, tem uma bela história econômica do Brasil, e era um líder empresarial dinâmico, nacional, foi constituinte na Constituição de 33, 34. Agora, quem entende? Nós temos líderes empresariais no campo da indústria que não tem indústria. Aqui, na Fiesp, não tem indústria. Como assim? Não tem indústria. Faliu a indústria da família. Há muito tempo que não tem indústria. Tem vários lugares que você anda, tem outras federações que os caras não têm indústria. O outro então você tem uma... Aqui a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, não sei ainda se é o mesmo, sim, senhor, ele estava há 40 anos quase como presidente. Como é possível? Então você perdeu aquela elite empresarial nos vários campos da indústria, da agricultura, etc., que eram elementos dinâmicos, tal, né? A indústria... Que fizeram a história Que fizeram a história da indústria do Brasil. Agora, e nós temos esse problema. Nós não podemos... Matarazzo, nós não podemos viver de commodities, da exportação de produtos primários, porque nós ficamos muito dependentes de fluxos que nós não controlamos, de preços e das questões do comércio internacional. Não é que eu estou propondo, nós somos uma autarquia. Autarquia é quando você não depende de nada, a não ser de si mesmo, se fechar. Ninguém está falando isso. O mundo é global. É só variar, né? É variar. Nós precisamos ter uma economia mais diversificada, porque nós, por exemplo, se a China, por alguma razão, comprar metade do que compra do Brasil, nós somos fritos. E ela pode, se quiser, porque ela pode encontrar fornecedores. No Brasil, não é só o Brasil que tem minério de ferro. A Austrália tem, né? Grãos. Outros podem ter, outros têm, inclusive. Então, a questão toda é diversificar a economia. Mas aí precisa ter liderança empresarial. Não temos. Não temos lideranças políticas. Pô, dá vontade de chorar quando você vê o Congresso Nacional, você vê os candidatos a presidente da República, o processo eleitoral. Piorou muito.